Salve, salve a todos, amigos da Rádio Coringão. Tô aqui para falar rapidinho aí sobre as duas primeiras rodadas do Corinthians na Liga Nacional e também dar uma passada sobre a pré-temporada do Alvinegro, né? O Corinthians campeão da Liga Nacional em 2022, ano passado ficou aquém em resultados do que poderia performar. E essa temporada começa de uma maneira um pouco preocupante, principalmente na parte de efetividade. Principalmente na parte de efetividade. O Corinthians esteve na frente contra o Campo Mourão por duas vezes. Abriu 2-0, abriu 4-2, teve a chance de matar o jogo tanto no 2-0 quanto no 4-2, perdeu inúmeros gols e saiu derrotado de Campo Mourão. Ontem, na noite de quinta-feira, o Corinthians foi a Pato Branco enfrentar o Pato Branco, foi derrotado por 6-3, e aí é muito pior, porque tem números como o Corinthians foi dar a primeira finalização dentro da área quando estava jogando com um a mais em quadra, perdeu por 6-3, mas até o último minuto estava 6-1. O Pato Branco sofreu muito pouco com o Corinthians, muito pouco. O Corinthians não conseguiu criar e não conseguiu parar a equipe da casa. Esse tipo de jogo do Pato Branco foi alguns jogos que a gente já viu na Liga do ano passado. A gente já viu o Corinthians perder, como que a gente fala, a linha, né? Perdeu a linha durante algumas partidas. Teve o Igor Carioca expulso. O Corinthians não conseguiu marcar bem. Entrou na pilha até um tempo no final da primeira etapa que o David Hudson perde só para o time parar de tomar gols. As palavras dele são essa: vamos não tomar o quarto gol, vamos colocar a cabeça no lugar e voltar. Então, e é uma base muito, mas tem uma espinha dorsal do ano de 2023 ainda e 22, né? Ainda até chegou alguns jogadores, outros estrearam, né? O Sinésio só conseguiu estrear no final do ano passado, mas agora com ritmo de jogo com mais qualidade agora. Então, são coisas que bate um pouco de preocupação. A tentativa do Gugu Flores como pivô não deu certo na partida de quinta-feira contra o Pato. Até foi melhor. O Gugu tá melhor fisicamente comparado ao ano passado. Dá pra ver que ele tá mais entrosado, mais móvel. Mas ainda não é o pivô que o Corinthians tem de confiança. O artilheiro do Corinthians segue sendo o Davis. O Davis segue sendo o cara que leva perigo ao adversário, mesmo podendo ser a última temporada dele, talvez, na carreira dele, né? Ele pode estar encerrando a sua carreira esse ano, pelo Corinthians. Então, o Corinthians joga sexta-feira agora contra o Joaçaba, dia 5, no Parque São Jorge, faz a sua estreia da temporada em casa. Mas tá a luzinha alerta. Importante lembrar, na LNF desse ano, tem rebaixamento, né? Então, o Corinthians não pode deixar para amanhã, não pode deixar para depois, as primeiras rodadas, porque a questão às vezes não é nem o medo de classificar, né? Mas depois, aquele fluxo ali embaixo, você pode se emaranhar. O Corinthians tem muito mais time, eu acho que briga pelo rebaixamento é muito distante, mas nesse momento o Corinthians precisa colocar o pezinho no chão, talvez até aí a diretoria do Terrestre do Corinthians ver se não precisa mais alguma chegada, algum jogador. No meu ver, falta um jogador para substituir o Tatinho, um jogador de 1 para 1 nas alas, que leve vantagem, né? Que seja rápido. Falta esse jogador que rabisca rápido no Corinthians. O Corinthians tem muitos jogadores técnicos, muitos jogadores de bom passe, boa finalização, de média distância, mas ainda não tem aquele jogador que quebra linhas, né? Que quebra sistemas de marcação. Pelo menos até hoje eu ainda não vi isso nos jogos preparatórios do Corinthians. Nos dois primeiros jogos da LNF eu ainda não vi esse jogador do Corinthians. Com as expulsões de ontem, com as expulsões do primeiro jogo, o Corinthians vai pro terceiro jogo ainda sem contar com o seu elenco 100%. E nem vou contar o Alan, que deve voltar só no fim da temporada. Tô falando de Sinésio, tô falando de Igor Carioca, de Cardinal, que pode ter sua estreia já contra o Joaçaba. Estreia oficial, né? Ele jogou pelos torneios preparatórios. Então, isso também é importante. O Corinthians, quanto menos joga, quanto mais expulsos, menos joga, menos tem seu elenco. E o elenco do Corinthians não é recheado, né? Aquele elenco
como o do Magnus, do Joinville, que são elencos caríssimos, são elencos fortíssimos. O Corinthians tem muitos garotos da base e ficar sem jogadores mais velhos, como o Igor Carioca, como o Sinésio, isso faz muita falta na temporada, faz muita falta nos jogos do Corinthians, porque a gente já viu que a base do Corinthians tem muita qualidade, mas ainda não é uma base centrada, não são garotos que sobem prontos, óbvio, são garotos, mas ainda assim o Corinthians precisa de gente ali que vai segurar esse rojão, e com mais jogadores velhos expulsos fica mais difícil isso. Vou deixar o convite para vocês, sexta-feira a partir das 19h30 tem Corinthians e Joaçaba, eu estarei na reportagem. A Rádio Coringão vai transmitir direto do Parque São Jorge do ginásio Vlamir Marques, ao vivo e em loco, esse jogo. Então acompanha com a gente todas as emoções do primeiro jogo em casa do Corinthians na temporada da LNF 2024, tá certo?